Vozeirão! José Freitas, que continuará connosco nesta tarde. Vai cantar mais uma canção. Vai cantar mais uma canção. Ele que já tem um trabalho gravado e pronto para mostrar. Tens aqui. aí? Depois ainda vamos falar sobre Vamos sim. Mas agora, Maria, eu fiquei muito curiosa sobre o próximo tema, porque eu já tinha ouvido falar de psicoterapia, mas psicoterapia corporal eu não sei muita coisa. Mas vamos saber, tenho curiosidade. Temos convidadas fantásticas que nos vão explicar tudo direitinho. Doutora Maria Delmar Cervantes e doutora Teresa Ribeiro, muito bem-vindas ao nosso programa e também bem-vindas por nos acrescentarem mais um conhecimento que possamos a ter sobre esta área da psicoterapia. Começo logo por perguntar o que é a psicoterapia corporal. Bom, Bom, a psicoterapia corporal, na realidade, nós consideramos o ser humano, a mente, o corpo, tudo como unidade, sim. Ao olhar para o indivíduo, não só consideramos a parte cognitiva nem emocional, sino também a parte orgânica, a forma do corpo, como nos movemos, uma vez que, em realidade, o corpo é aquele que traduz tudo o que nós fazemos. É aquele que abraça, é aquele que se mostra ansioso, é aquele que tem pânico. Geralmente é sintomático o corpo, não é? Daquilo que nós pensamos. O corpo mostra os sinais daquilo que muitas vezes a nossa mente revela, não é? O corpo tem suas diferentes linguagens. Nós não temos a linguagem da fala, temos a linguagem dos sintomas, portanto, ela sempre fala de nós o tempo todo. Quando a gente deprime, por exemplo, o timo, então ficamos imunodeprimidos, então os bichinhos, os vírus, atacam-nos com mais frequência. Portanto, o ser corporal não exclui, obviamente, a parte mental. Não. Às vezes o corpo conta mesmo de uma forma mais verdadeira, não que a pessoa esteja a mentir. Ou é um reflexo. Exatamente, mas traduz de uma forma mais real o que se passa, o conflito da pessoa. Claro. E, portanto, a história está lá, está escrita no corpo. Aliás, nós acostumamos a dizer que o psicoterapeuta corporal não trabalha com o corpo, sino que trabalha também com o corpo. Portanto, trabalha com a parte cognitiva, a parte analítica, só que nós temos muitas linguagens e não por só olhar para um sítio, para uma dimensão do organismo, é que é o único que existe. Mas nem sempre estivemos dispostos a ver um todo e não... No caso, a voz que falta e afinal Fomos evoluindo. A parte cartesiana, separamento do corpo, no qual a mente era dizia tudo, a parte racional, e o corpo era visto até mesmo na medicina com que o fígado, por exemplo, se doía, era só visto como um fígado. Se o fígado está relacionado com a raiva está relacionada com a minha relação, com o mundo, comigo mesmo, com os outros. Isso era muito abordado na parte oriental do mundo, não é? Da medicina chinesa, também milenar, sempre fez essas associações. Nós também podemos ter estas armas com a psicoterapia e no caso corporal, certo? Claro, é isso. Isto tudo muito sinteticamente, o tempo é curto, mas realmente vem do tempo quando o Freud tinha muita postura, a abordagem psicanalítica, não é? E depois quando vem o Reich, que é um discípulo que depois é um dissidente e que a partir dele cria múltiplas escolas, não é? Porque realmente ele passa a lidar, como disse a colega, com a pessoa no seu todo, não é? Esta separação, uma unidade, exatamente, funcional, não é? Um todo que fala, um todo que se exprime. E é importante que tenhamos esse cuidado de tratar... É fundamental, não é? Realmente, digamos, já a pessoa chega... digamos, vem ter connosco no sentido em que traz problema, um conflito de ordem relacional, de ordem pessoal, de ordem social, de interação, de relação, portanto há várias hipóteses. Portanto, o que nós acompanhamos são realmente pessoas que têm problemáticas igual a outra qualquer psicoterapia. Mas, conforme foi dito, há uma abordagem que é muito mais globalizante, não é? Há uma ligação entre outras especialidades depois no trabalho que se desenvolve. Há uma ligação. Sim, entre as outras áreas da medicina. Claro, tudo está integrado, é essa a ideia que interessa, não é? O foco aqui é que realmente há o aporte corporal, conforme foi referido, que a queixa muitas vezes é através da queixa sintomática, pode ser a dor, pode ser um tique, uma mania, não é? Que a partir daí se vai ao encontro do verdadeiro problema também. Para resolver de uma forma sintética é saber descodificar os sinais.
Também. Tantos sinais que nós Tantos temos, sinais. desde a Estamos, cognitiva, desde exato. Portanto, se perguntássemos quem são os destinatários, obviamente que a resposta era logo toda a gente, em geral. Onde houver pessoas, Exatamente. temos um seria- corpo, bem. temos a mente. temos- Sabes que eu estou aqui com o cartaz na mão, já devem ter achado o que é que ele tem ali na mão. É o cartaz Vamos dizer que visão não brilha. talvez ponho aqui a jeito, Se calhar mais vestido. de um congresso que vai decorrer em setembro. Mas falta um bocadinho, mas, Falta um bocadinho, mas- é a altura de começar a promover. Divulgar para... Exato, para são 4 dias, é a primeira vez que se realiza em Portugal, portanto, de 11 a 14 de setembro, no ISCTE, antigo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e que se prevê que juntar 500 pessoas, pessoas de diversos países, já há inscrições de Japão, da Nova Zelândia, de toda a Europa, de Estados diversas Unidos. áreas também. Exatamente, exatamente. Psicologia, psiquiatria, antropologia, biologia, imensas variedades. Mas não é só uma para riqueza. especialistas. Não, não é só para Ou especialistas. seja, se nós quisermos ir Claro, São muito bem-vindos. e vamos aprender, ou temos que ter alguma especialização, ou temos que conhecer bem, por exemplo, não, de todo. psicologia. É uma boa porta de entrada Para de entrar descobrir. nesta área. Indo ao site, há diversos Vamos saber qual é o workshops. site. Eu vou ver se tem aqui, Está sim, aí, senhora, está. www.lisbon2014.eabp-isc. O lema do Congresso é, portanto, o self, o outro e a sociedade. Portanto, esta questão da sociedade é extremamente pertinente nos tempos atuais, não é? Em tempos de crise. Claro. E realmente há diversas temáticas que também focam essa dimensão. A questão da ansiedade, o stress, a ansiedade, o pânico. Que tanto se fala hoje. Que tanto se fala e que E são- tanto se sofre hoje com isso. Exatamente, Tem é uma inevitável, lógica, não é? Há que Uma saber lógica lidar com ele, mundial, não podemos podemos evitar. assim dizer. Exato. Não podemos evitar, mas podemos ter estratégias para lidar Temos com que ele. coabitar. Exatamente. Podemos aprender a autorregular-nos com todos os sintomas que falam de nós. Então, este congresso, essencialmente, não é só para especialistas, isso é bom que se diga. Qualquer pessoa que queira descobrir-se um pouco mais e queira interagir com a psicoterapia corporal pode inscrever-se Pode e vai inscrever-se descobrir e haver mais um- sobre si próprio. Sim, aliás, estes congressos são altamente interessantes porque a parte de ter uma parte teórica tem uma parte vivencial, então os workshops são muito dinâmicos, são também muito divertidos, há muita interação entre as pessoas. São experiências Nós também. trabalhamos muito com o Vivenciais. coração, com a parte humana, então eu acho que é uma oportunidade fantástica não só de olhar algo cientificamente e clinicamente, mas para o ser E humano de de profundidade. democratizar essa experiência, não é? Sim, Porque sim, exato. através desses workshops torna-se mais simples Sem dúvida. perceber e aceder a conteúdos Tocar. que não conhecíamos ou que até sabíamos que existiam, mas não tínhamos a noção completa. 11 a 14 de setembro. 11 a 14 de setembro fica feito o convite a todos os presentes, obviamente, e para que passe a palavra, porque realmente pretende-se promover um encontro de ideias Claro. de vários domínios, não é? E experiências. Dentro da especialidade e não só, experiências, e há realmente uma parte toda teórica, conforme foi dito, e vivencial, experiencial, isso é extremamente rico e dinâmico, e portanto é um desafio. Muito Sintam-se obrigada melhor, às duas. experimentem, sintam-se melhor e vão aprender efetivamente a sentir-se melhor. É isto que se pretende também. E com certeza que ainda vai haver oportunidade, até por setembro, ainda falta Voltar. algum tempo. Se calhar acrescentaria aqui Acrescente. um tema que eu acho particularmente no meio de imensos interessante, que é, por exemplo, um tema que é agora falado mais recentemente, da epigenética, que é assim um nome um bocadinho estranho, mas que é o que está para além da genética. Há a ideia de que nós estamos condicionados, por exemplo, uma pessoa tem um determinado tique, não importa qual, pode Que ser vem da- um tique que vem do da meu avô, já herança tinha e o meu genética. filho também está a ter. Assistimos a isto muito na nossa prática. E realmente percebemos cada vez mais, e isso é uma das abordagens lá, no meio de outras, que o meio modela modela a nossa genética. E, portanto, não há esse determinismo, essa fatalidade, não é? Nos encaminharmos para os mesmos sintomas E há técnicas e problemas. formas de desmontar essa. E a autoconsciência, não É é? importante. Todo o processo de Nada é autoconsciência. Meus caras, certamente. Muito obrigada, isto que- dava até porque para certamente ainda conversarmos vamos. ainda muito mais, mas o tempo é curto. É o que eu convidados dizia, são até muitos. setembro ainda vamos falar mais vamos vezes disto, falar. certamente. Fica aqui Muito obrigada. lançado o desafio e a oportunidade de quem quiser inscrever-se neste congresso da psicoterapia Terapia corporal. Está aí. Fiquei curiosa. Agora é hora de mais música, é hora de voltarmos a ouvir aquela voz